Olá, amigos. Muito boa tarde. Está no ar mais um programa A Semana no Mundo. Hoje é 13 de março de 2021, um dia festivo para a comunidade 247. 10 anos de existência do nosso site, contribuindo durante todo este período para a democratização da informação, para a luta pelo direito à comunicação. O site Brasil 247 está de parabéns pela contribuição que dá na luta pela democracia no Brasil, pela autodeterminação e a soberania nacional. O site Brasil 247 também contribui enormemente no plano internacional, na luta pela autodeterminação dos povos e a paz mundial. O nosso programa de hoje tem como foco um acontecimento nacional que tem muitos reflexos sobre a situação política na América Latina e também no mundo. Trata-se da recuperação dos direitos políticos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E com esta recuperação dos direitos políticos, pela invalidação, pela anulação dos processos da Lava Jato em Curitiba e todas as decisões arbitrárias tomadas pelo ex-juiz Sérgio Moro, com isto, o presidente Lula retorna à cena política e se torna o centro de todas as atenções e de todo o debate político. Como não poderia deixar de ser, este fato, que é um verdadeiro terremoto político no Brasil, repercute enormemente na América Latina e no mundo. Começo dizendo que a imprensa internacional toda, em todos os continentes, repercutiu os fatos que ocorreram durante esta semana no Brasil. Os principais jornais dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, da África, enfim, de todos os continentes, os principais jornais do mundo, canais de televisão, blogs, redes sociais, repercutiram este grande fato que ocorreu durante esta semana que termina hoje no Brasil. Muitas opiniões, muitas reflexões, enfim, muitos debates acerca do desenvolvimento da situação política no Brasil. Além dessa repercussão enorme na mídia mundial, é preciso destacar o grande apoio que o presidente Lula recebeu de inúmeras personalidades internacionais, todos manifestando a esperança, a expectativa de que o Lula realmente volte a protagonizar a vida política do Brasil, porque assim fazendo, ele voltará também a protagonizar a vida política na América Latina e transformará o Brasil de novo num país de importância no plano da geopolítica internacional. Eu vou aqui citar algumas figuras destacadíssimas da América Latina e do mundo que se manifestaram sobre os acontecimentos envolvendo o presidente Lula. Destaco Alberto Fernandes, presidente da Argentina, e Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Não só mandaram mensagens diretamente ao presidente Lula, como fizeram comentários em seus respectivos países, avaliando esta evolução do quadro político brasileiro. Destaco também os ex-presidentes do Equador, Rafael Correa, da Bolívia, Evo Morales, do Uruguai, Pepe Mujica, da Colômbia, Ernesto Samper. E destaco também a manifestação do presidente venezuelano Nicolás Maduro. De grande importância também foi o pronunciamento de um dos líderes da esquerda francesa, ex-candidato à presidência da República nas últimas eleições francesas, Jean-Luc Mélenchon, do partido que se intitula França Insubmissa. Ele teve perto de 20% dos votos na última eleição na França. O Jean-Luc Mélenchon também se manifestou
sobre esta situação do Brasil e sobre o novo papel que o presidente Lula joga na situação política brasileira e latino-americana. Também se manifestaram outros líderes europeus, outros ex-governantes, como o ex-primeiro-ministro da Itália, Enrico Letta. Destaco ainda o pronunciamento do Prêmio Nobel da Paz, nosso vizinho aqui, argentino, uma grande figura histórica da América Latina, um grande lutador pela democracia e os direitos humanos, Adolfo Pérez Esquivel. E no plano dos movimentos sociais internacionais, o pronunciamento da presidente do Conselho Mundial da Paz, Socorro Gomes. Quero destacar, meus amigos, as razões por que nós levantamos esta tese, esta opinião de que a volta de Lula ao centro do cenário político brasileiro tem reflexos importantes na América Latina e no mundo. Mas antes eu quero dizer que, no âmbito dos partidos políticos e dos movimentos sociais, houve também inúmeros pronunciamentos. Eu destaco as reações dos partidos socialistas na América Latina e na Europa, dos partidos comunistas, diversos partidos comunistas se manifestaram e abriram espaço em suas mídias para destacar esta evolução do quadro político brasileiro. Destaco também que inúmeras centrais sindicais na América Latina e no mundo se manifestaram em solidariedade ao presidente Lula e saudando o retorno dele ao centro da cena política nacional. Por que é importante isto? Não só para o Brasil, como também para o mundo, e especificamente para a América Latina. Primeiro porque, como nós temos assinalado em várias ocasiões, inclusive neste programa aqui, começa pouco a pouco a se manifestar uma nova reação dos povos e uma retomada, ainda que gradual e ainda que pouco consolidada, uma retomada daquilo que nós chamávamos o ciclo progressista. Vocês se recordam que o ciclo progressista, a partir dos finais da última década do século XX e durante toda a primeira década do século XXI, o ciclo progressista foi caracterizado pela vigência de governos progressistas, anti-imperialistas, em muitíssimos países da região. E, obviamente, isto foi fortemente influenciado pela vigência aqui no Brasil de 4 governos progressistas, sob a liderança da esquerda, 2 sob a liderança do presidente Lula e 2 sob a liderança da presidente Dilma Rousseff. Se o Lula volta a jogar este papel central na vida política brasileira e se ele eventualmente se candidata à presidência da República, isso é uma questão que está em aberto e que vai ser alvo de discussões políticas no âmbito do PT, no âmbito dos demais partidos da esquerda brasileira, e passa, obviamente, por uma decisão pessoal dele também. Se isto ocorrer e se o Lula vencer as eleições em 2022, se houver eleições em 2022 no Brasil, nós não sabemos como vai evoluir a situação política nacional em meio a tanta crise, e não vamos aqui fazer adivinhações, mas se isso ocorrer, dá-se um impulso enorme ao ciclo progressista e retorna o ciclo progressista a vigorar na América Latina. Isto terá reflexos na política, por exemplo, de integração da região que está abandonada. A política de integração da região, como o próprio Lula destacou no seu pronunciamento na última quarta-feira, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, as políticas de integração tiveram como instrumentos a Unasul, que é uma congregação dos países da América do Sul, e a CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Ambos esses organismos de integração estão abandonados pelos governos de direita, e principalmente pelo governo aqui do Brasil, de extrema-direita, que renega a integração continental. Ao contrário,
é um governo que atua no sentido de tumultuar as relações aqui com a nossa vizinhança, inclusive faz ameaças de guerra e de intervenção na Venezuela, principalmente fazia isso no período em que o Trump estava à frente do governo dos Estados Unidos, e o governo aqui do Brasil também tumultuou as relações com Cuba, envenenou as relações com muitos países amigos e irmãos do Brasil. Então, se o Lula volta a presidir o Brasil, e se uma frente de esquerda e mais alargada, com a participação de movimentos sociais e partidos democráticos, de uma maneira geral, forças progressistas, de uma maneira geral, isto terá uma implicação muito importante, muito boa para as políticas de integração continental, que são indispensáveis para levar-se adiante uma política de desenvolvimento nacional. A gente está vivendo num mundo chamado globalizado, e nesse mundo globalizado, em que grandes potências determinam as regras do jogo, inclusive do jogo do comércio, é importante que os países emergentes, os países de desenvolvimento médio, se congreguem em organizações também multilaterais de integração e possam desempenhar um papel no cenário internacional. Então, primeiramente, tem esse reflexo. Terá um reflexo também, obviamente, no estreitamento, no fortalecimento das relações entre países amigos, no sentido anti-imperialista. Então, é claro que países como Cuba, como Venezuela, como Nicarágua, como Bolívia, que têm governos anti-imperialistas, a gente espera que o Equador, o Andrés Arauz, ganhe as eleições agora em abril, e que incorpore de novo o Equador no rol dos países anti-imperialistas. Se o Brasil se soma a isso, muda de figura a luta anti-imperialista na nossa região e dificulta os planos neocolonialistas dos Estados Unidos, independentemente das retóricas aí do Joe Biden. Nós vamos ainda comentar sobre isso, porque há fatos novos nas relações entre os Estados Unidos e a América Latina durante esta semana. Acho também, meus amigos, que se o Lula volta a presidir o Brasil à frente de uma ampla coalizão de partidos e forças progressistas, o Brasil volta a ter protagonismo internacional. Isto reforça o bloco dos BRICS, que anda também enfraquecido, que o Brasil ignora o BRICS. Ele tem participado das reuniões do BRICS e assina as declarações porque é obrigado a fazer isso, e também por retórica. Mas, rigorosamente, o Brasil tem diminuído muito o seu engajamento com este bloco, que a gente sabe marcou época, no período em que o Lula e a Dilma foram presidentes da República no Brasil, e reforçou enormemente a parceria do Brasil com a Rússia, com a China, com a África do Sul, com a Índia, e fez com que a luta anti-imperialista no plano internacional, a luta hegemônica, a luta pelo multilateralismo, a luta pelo mundo multipolar, como se chama, ganhasse uma nova força. E isto pode voltar caso o Brasil, de novo, venha a ser governado por uma coalizão progressista liderada por Lula. Então, por estas razões que nós afirmamos que a volta do Lula ao centro de gravidade da luta política no Brasil tem muitos reflexos na América Latina e no mundo e desperta grandes expectativas. Essas reflexões que eu faço aqui não são opiniões apenas tiradas da minha cabeça, mas, na verdade, é fruto de uma observação que faço das expectativas que este fato despertou em muitas lideranças da América Latina e do mundo. Então, nós queremos destacar isto, que a volta do Lula ao centro da luta política no Brasil e as possibilidades que se abrem de o Brasil voltar a ser governado por forças progressistas sob a liderança de Lula, isto poderá ter um impacto enorme na conjuntura política latino-americana e brasileira. Então, aqui o site Brasil 247,
e a TV 247 acompanham isto com bastante interesse. Eu vou aqui mostrar para vocês uma notícia que, claro, essa notícia correu o mundo. Esta notícia foi o principal fato, e continua sendo, da conjuntura brasileira, mas apenas para ilustrar aqui o nosso programa, essa notícia aqui. A gente diz aqui, leia a íntegra do discurso do Lula, um discurso histórico, no dia 10, na quarta-feira, ali em São Bernardo do Campo. O discurso feito após a anulação das suas condenações pela Operação Lava Jato. Isto foi classificado, a quarta-feira, dia 10 de março, foi classificado como um dia épico. Este dia será doravante, nos próximos anos, lembrado como um dia importante na história política de nosso país. E ao assinalar que o site Brasil 247 e a TV 247 continuarão acompanhando isso com máximo de interesse, com máximo de sintonia e enfatizando a importância política que isto tem para o nosso país, para a América Latina e para o mundo, eu quero lembrar de novo, hoje é aniversário de 10 anos do site Brasil 247, dia de festa para a comunidade 247, aquilo que nós chamamos aqui a Frente Brasil 247, e por isso a gente pede reiteradamente o seu apoio. Está aqui na tela essa observação sobre formas práticas de apoiar o Brasil 247, de ser assinante do nosso canal, e a sua participação é indispensável para aumentar, amplificar a nossa voz nas redes sociais e, enfim, nos canais que são disponíveis aí para transmissão de uma rede como a nossa, de um canal como o nosso, que muito contribui para a causa da democracia e da emancipação nacional. Eu vou encerrar esse tema sobre o Lula fazendo, aí sim são reflexões, são opiniões que eu queria dar sobre o quadro político brasileiro. A partir disso, eu queria enfatizar alguns pontos, porque houve reações. Vocês viram que os fascistas, os reacionários, os titulares do governo de extrema-direita reagiram de maneira furiosa. Bolsonaro reagiu de maneira furiosa, depois ele fez a encenação, mostrando a influência, mostrando o impacto que teve a fala do Lula na opinião pública, porque ele acabou fazendo aquela mascarada, né? Se apresentando com máscara, assinando lá uns decretos, dizendo que agora a vacina é a prioridade, pura farsa. Mas também, na quinta-feira, o general Mourão, vice-presidente da República, veio a público dizer que não, o Lula é um político velho, é muito difícil que ele ganhe, porque ele não tem mensagem nova. Quem teria mensagem nova? O Bolsonaro? O Bolsonaro, com essas políticas genocidas que vem colocando em prática e responsáveis pela morte de mais de 270 mil brasileiros, já estamos caminhando para os 280 mil mortos? Claro que não. Mas, além das reações dos fascistas e do governo de extrema-direita, que está com medo do desdobramento da situação política no Brasil. Eu quero destacar que, além dessas reações, houve reações do pré-candidato dos bilionários e da Globo, o Luciano Huck, e de FHC, o Luciano Huck, que andou se metendo aí. O ano passado ele apareceu em manifestações de um movimento chamado Direito Já, tentou monopolizar esse movimento. A organização do movimento dava 3 a 5 minutos para as pessoas falarem, ele monopolizou a palavra. Então veio com aquela encenação de que era líder do movimento Direito Já, e é o candidato de FHC e dos bilionários e da Rede Globo. Ele veio dizer que figurinha repetida não enche o álbum. Então, que moral tem o Luciano Huck para falar do Lula e para dizer que o Lula é uma figurinha repetida? O Lula representa as aspirações de progresso, de democracia
de direitos sociais, de recuperação desses direitos do povo brasileiro. E, além disso, vieram a público o governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para dizer que não é possível, que o Brasil vai se polarizar de novo, e começaram a surgir um monte de vozes, dizendo, não, o Brasil não pode polarizar. A mídia, com editoriais furiosos contra o Lula, Folha de São Paulo, o Globo, o Estado de São Paulo pedindo, pelo amor de Deus, que venha logo o candidato do PSDB, ou então o Luciano Huck, e outros dizem, bom, quem sabe a nossa salvação esteja no Ciro Gomes. Então, a verdadeira barafunda que se instalou nessa área aí, que é mal chamada de centro, e que nem centro-direita é, são forças de direita que procuram se travestir de democráticas, de republicanas. Então, a tese é essa, não é possível que a candidatura do Lula prospere, ou não é permitido que o Lula exerça protagonismo na vida política nacional e que ele seja colocado de novo no centro de gravidade da luta política no Brasil, porque isto polariza a situação política, como se a polarização fosse fruto da vontade de alguém. A polarização não é fruto da vontade de ninguém. A polarização é um fenômeno objetivo do desenvolvimento da luta social e política. A luta política e a luta eleitoral, como corolário da luta política, ou como uma forma específica da luta política, é sempre a expressão de uma luta de classes e de uma luta geopolítica também. Então, como não polarizar? É uma polarização objetiva. Então, são falsos discursos que visam a conciliação dos interesses das classes dominantes para violar ou para continuar violando os direitos do povo e para continuar ameaçando a vida democrática no país. E são essas mesmas vozes que apregoam uma reforma política restritiva, com voto distrital, com cláusula de barreira, com proibição de coligações, para restringir ao máximo o espaço de incidência, o espaço de participação e de expressão das forças progressistas e revolucionárias em nosso país. De modo que é preciso, ao lado de constatar esse fato saliente na conjuntura brasileira e latino-americana, é preciso também compartilhar esse tipo de reflexão, porque é do acerto de uma leitura do quadro político que vai derivar uma tática e uma estratégia corretas para conduzir as lutas do povo brasileiro na conjuntura nova que se forma a partir dos fatos que eu estou, então, aqui comentando. Então, encerro esse ponto destacando isto. A volta do Lula ao centro da luta política impacta o Brasil, a América Latina e o mundo. E a volta do Lula ao centro da vida política é um fator de progresso da luta política. É um fator de avanço das lutas do povo brasileiro. E é algo que tem que ser saudado e não tergiversado. E a polarização, as forças progressistas verdadeiras, socialistas, revolucionárias, comunistas, não temem a polarização, nem o povo teme a polarização. O que nós não queremos é a pasmaceira, é a conciliação de classes, é o conchavo das classes dominantes, como sempre fizeram no desenvolvimento da história política no Brasil, porque a classe dominante brasileira é uma classe reacionária e perversa que ela domina de duas formas. Ou ela impõe ditaduras, muitas vezes ditaduras militares, portanto, viola as liberdades democráticas, declara guerra ao povo, ou ela encontra formas de conchavo por cima, conchavo das elites, em que excluem o povo para continuar dominando o povo. Então, eu deixo aqui essas reflexões para a gente ir medindo
a evolução do quadro político no Brasil. E passo agora para um outro assunto. Eu disse a vocês que tem novidades sobre a situação política na América Latina, nas relações entre os Estados Unidos e a América Latina, e vou apresentar aqui do que se trata. É uma declaração da última quarta-feira, dia 10, da porta-voz da Casa Branca, a senhora Jen Psaki, porta-voz, portanto, do presidente Joe Biden, que disse o seguinte: o governo Biden diz que a mudança de atitude com Cuba não é uma prioridade. Do que se trata? Se trata do seguinte: com a eleição do Biden, na América Latina toda e em muitos lugares do mundo, se instalou a expectativa de que alguma coisa iria mudar nas relações entre Cuba, entre os Estados Unidos e Cuba, que pelo menos as medidas arbitrárias tomadas pelo ex-presidente Trump seriam revogadas. E o Biden deu sinais de que faria isto durante a campanha eleitoral. E logo depois da sua posse, esta mesma Jen Psaki, essa mesma porta-voz, veio a público dizer que os Estados Unidos estão pensando em retomar o diálogo com Cuba. E agora vem com essa, dizendo que isto não é uma prioridade, que a prioridade dos Estados Unidos é continuar a luta pelos direitos humanos. Está querendo insinuar ou acusar o quê? Que Cuba não respeita os direitos humanos? Voltar a essa tese surrada da política estadunidense em face de Cuba e que tem servido de pretexto para tantas violências, tantas discriminações e essa tentativa de estrangular a Revolução Cubana, punindo de maneira injusta, a mais cruel possível, o povo cubano. Então, isso não será admissível do ponto de vista das forças democráticas e progressistas latino-americanas. Mas eu quero destacar que isso pode não funcionar. Pode não funcionar porque, na verdade, nas vésperas dessa declaração da porta-voz da Casa Branca, 80 congressistas do Partido Democrata entregaram uma carta ao presidente Biden dizendo que era preciso revogar essas medidas. Então, é importante que dentro do Partido Democrata, que é o partido do Joe Biden, surjam movimentações dessa natureza. Porque, inevitavelmente, se essas pressões crescerem e se também os movimentos de solidariedade em toda a América Latina se intensificarem, vai se tornar difícil para os Estados Unidos sustentarem essas políticas discriminatórias e criminosas contra Cuba. E como eles fazem também contra a Venezuela, com sanções, fazem contra a Nicarágua e fazem em outras partes do mundo. Mas o importante, meus amigos, é ver sempre o outro lado da moeda, e é por isso que eu digo que também essas políticas podem fracassar, que nestes dias, exatamente na terça-feira, dia 9, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recebeu a visita da vice-presidente da Venezuela, a senhora Delcy Rodrigues, e ambos fizeram reflexões conjuntas, fizeram balanço da situação internacional, da situação política na região, dos acordos bilaterais entre Venezuela e Cuba, reafirmaram mutuamente o princípio da solidariedade entre os dois países. Então, Cuba permanece fiel ao seu compromisso com a Venezuela e a Venezuela permanece fiel ao seu compromisso com Cuba. A solidariedade mútua na luta anti-imperialista e no irmanamento não só dos dois povos, bilateralmente, mas com todo o conjunto dos povos da região latino-americana e caribenha. Eu já comentei aqui sobre os bons resultados da última reunião do Conselho Político da ALBA, TCP, que é um organismo de cooperação multilateral entre países da América Latina e o Caribe. E na base, então, dessas conversações entre o presidente Díaz-Canel e a vice-presidente Delcy Rodrigues, Cuba e Venezuela
assinaram vários acordos, entre eles um importante acordo de cooperação para a produção de alimentos, tanto na área pecuária como na área agrícola. Então, os países vão fortalecer a cooperação, a ver se conseguem mais autossuficiência, mais capacidade produtiva para suprir as necessidades alimentares das suas populações. Então, a nossa saudação aqui a este fato, que é o reforço das relações entre Cuba e Venezuela, e o nosso rechaço a essa posição que a Casa Branca está adotando de dizer que não é prioridade. Então, está ignorando, está jogando para o segundo plano, ou sei lá para que plano, a solução de um problema que é urgente. Este problema de levantar o bloqueio a Cuba e as sanções contra a Venezuela e contra a Nicarágua, além das sanções a Cuba, é uma questão urgente da vida política internacional, especificamente na nossa região. É uma emergência da cooperação internacional, porque isso se dá no quadro da pandemia. E numa situação de pandemia, não é possível que uma superpotência, como os Estados Unidos, tente estrangular o desenvolvimento social de países que querem sair do sufoco, que querem salvar as vidas dos seus concidadãos, da sua população, e que têm direito ao desenvolvimento econômico e social. E esse direito ao desenvolvimento vem de par com o direito à autodeterminação nacional, à soberania, e o direito a escolher, a fazer escolhas políticas, a escolher o seu modelo de governo, o seu sistema de governo. Isso é um problema da soberania de cada país, está na Carta da ONU. Isso é princípio do direito internacional. Então, a questão não é importante somente para Cuba e Venezuela e para os outros países sancionados. Isso é importante para a cooperação internacional, para o desenvolvimento normal das relações internacionais no âmbito aqui latino-americano. Bom, meus amigos, eu me referi à pandemia e quero me referir agora, me referir à pandemia no quadro desses problemas que afetam países como a Venezuela e Cuba, mas então eu quero lembrar que na última quinta-feira transcorreu, eu vou compartilhar aqui, que é uma nota importante, transcorreu o primeiro aniversário cadê? Bom, isso não está aqui no rol das notícias, mas eu vou falar do assunto de qualquer maneira. Transcorreu o primeiro aniversário da proclamação pela Organização Mundial da Saúde da pandemia de Covid-19. É como se fosse o primeiro aniversário da pandemia. A pandemia já estava instalada, o coronavírus já estava fazendo estragos em toda parte. A China já tinha conseguido, inclusive, superar em grande medida a epidemia no seu território. E no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente que havia uma pandemia no mundo. Então, eu faço o registro apenas para lembrar o seguinte: há um ano da pandemia, há cerca de 120 milhões de pessoas infectadas. 120 milhões de pessoas infectadas, dados recolhidos na última quinta-feira, dia 11. Houve 2.700.000 mortos no mundo. E vejam vocês que o Brasil é responsável por mais de 10% dessas mortes no mundo. Porque o Brasil tem mais de 11 milhões de casos de pessoas infectadas pela Covid e tem mais de 270 mil mortos. Nós estamos caminhando, infelizmente, para uma situação
de desastre nacional são os alertas que têm feito os cientistas, o Miguel Nicoleles, o doutor Miguel Nicoleles, que é um dos mais importantes, que foi um dos responsáveis pelo acompanhamento da pandemia pelo consórcio do Nordeste, ele tem chamado a atenção para isso. E hoje, o que os cientistas falam, cientistas brasileiros e em todo o mundo, o que eles falam é que o Brasil está se transformando num laboratório a céu aberto da contaminação mundial, da pandemia. Então, o Brasil se transformando no foco principal da pandemia no mundo. Isto é terrível para o Brasil, para a nossa vizinhança latino-americana e para o conjunto do mundo. É por isso que muitos países fecharam seus aeroportos. O brasileiro não pode viajar mais. Nós não podemos viajar mais para nenhum país, ou para quase nenhum país. Já saíram mapas aí mostrando isso, de lugares que impedem a entrada de brasileiros. Os brasileiros residentes em Portugal, alguns, muitos, né? Milhares e milhares que têm parentes que foram para lá, não estão podendo voltar. E, enfim, está se transformando num drama humanitário esse problema da pandemia no Brasil. E o Lula chamou devidamente a atenção para isso, no seu discurso do dia 10. E o Lula provocou também abalos na conduta do governo brasileiro em relação a isso, que eles correram atrás, começaram a dizer que iam tomar uma série de medidas, embora as medidas tenham sido falsas, porque as perspectivas de aquisição de vacinas no Brasil ainda são obscuras. De um lado, o general Pazuello diz, não, felizmente nós temos as vacinas da Coronavac, do Butantan, da China, é bom dizer, e da Fiocruz, que eles renegavam. O Bolsonaro sempre renegou e disse, não, tem um vírus chinês e eu jamais vou tomar a vacina, como ele chamava, de maneira desrespeitosa e ofensiva para um país amigo e que sempre ajudou o Brasil. E agora eles estão dizendo, graças a Deus, que tem a vacina da China. Eles têm vergonha de dizer que a vacina da China, agora estão dizendo a vacina do Butantan. Claro que a vacina do Butantan também, porque a chegada dessa vacina aqui é fruto de uma cooperação bilateral entre o Brasil e a China, entre o governo do estado de São Paulo e a China, e entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac, e daí surgiu a vacina com esse nome, Coronavac. Ao mesmo tempo, então ele diz isso, não, então, graças a Deus nós temos, porque não estamos tendo acesso às vacinas, para comprar vacinas de outros laboratórios. Aí o Bolsonaro vem e corre atrás, fez aquela pantomima aí na quarta-feira, né? Depois do discurso do Lula, ele correu para assinar, disse que não, eu vou assinar aqui uma ordem de compra. Mas ninguém sabe quando essas vacinas vão chegar. Um dia o general Pazuello diz que em março nós vamos ter 40 milhões, depois ele diz que são 20 milhões. Nunca se sabe qual é a verdadeira cifra, qual é o número exato de doses de vacinas que vão chegar aqui. Então, o registro de um ano da pandemia é também uma ata de acusação à posição genocida do governo Bolsonaro, que é o pior governo do mundo em termos de gestão da pandemia, como se chama. Bom, meus amigos, eu vou concluir o nosso programa para fazer um comentário sobre uma notícia muito recente, que é uma notícia sobre as relações dos Estados Unidos com a China, que eu considero uma boa notícia, claro que a verificar os seus desdobramentos. Na última quinta-feira, a China confirmou que vai haver um diálogo estratégico de alto nível, como a China denominou, com os Estados Unidos. Vou explicar rapidinho aqui do que se trata. Se trata do seguinte. Está aí a notícia. Bom, se trata do seguinte. Finalmente, nós estamos aqui em 13 de março, então ele tomou posse em janeiro, então
quase 2 meses depois da tomada de posse do Joe Biden, e depois do governo da China dizer que estava disponível para o diálogo e que estava no aguardo de uma manifestação dos Estados Unidos, finalmente o governo dos Estados Unidos se manifestou através do seu secretário de Estado, o senhor Antony Blinken, e fez um convite formal ao chanceler da China, o senhor Wang Yi, para que ambos mantenham um encontro de alto nível. Esse encontro está marcado para o Alasca, que é território dos Estados Unidos, e que deverá ocorrer nos dias 18 e 19 de março, portanto, na próxima semana. Eu considero isso uma boa notícia, porque os esforços pela paz mundial, os esforços pelo multilateralismo, os esforços para fazer prevalecer o direito internacional requerem o diálogo, mesmo entre países rivais e mesmo entre países com sistemas políticos antípodas, como são os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos são o principal país imperialista do mundo e a China é um dos principais países socialistas do mundo. São sistemas políticos completamente contrários. Mas o diálogo entre esses países é algo necessário para o desenvolvimento normal da situação internacional. Claro que os Estados Unidos, minha expectativa, minha impressão do que vai ocorrer, ele vai colocar na mesa as suas cartas e vai deixar evidente aquilo que já deixou em vários pronunciamentos do Biden, desde que tomou posse, vai deixar evidente que porá em prática políticas de contenção estratégica da China. Esse é o centro da política externa estadunidense em relação à China. A China, por seu lado, vai reafirmar as suas posições de independência, vai dizer que não vai mudar a sua conduta, vai dizer que não admite a interferência nos assuntos internos, e, obviamente, que isso vai se dar num ambiente de cordialidade, de diplomacia, de retórica diplomática. De qualquer maneira, a importância que vai ter esse encontro é que isso vai ser um marco das relações dos Estados Unidos com a China a partir de agora, durante o governo Biden. Claro que aí depois vão sobrevir fatos, atitudes de parte a parte, e que isso pode melhorar ou piorar as relações entre ambos. De qualquer maneira, nós aguardamos, então, com muita expectativa esse encontro, vamos dar cobertura a ele, e na próxima semana o encontro já terá se realizado, a gente vai comentar aqui os seus resultados. Bom, amigos, eu vou ficando por aqui hoje, mais uma vez, congratulando-me com toda a equipe do site Brasil 247 e a TV 247, a partir do seu diretor, o Leonardo Atush, todos os que fazem este site, este canal, e que transformaram este site e este canal no principal veículo da mídia alternativa brasileira em favor das ideias progressistas, das ideias democráticas, das ideias da soberania nacional. Longa vida ao site Brasil 247, à TV 247 e ao nosso convívio aqui, que essa comunidade cresça cada vez mais e que a gente possa continuar sendo a voz da resistência, a voz da luta democrática e progressista em nosso país. Quero desejar a todos um bom fim de semana, uma boa semana, mandar um grande abraço e que acompanhem a nossa programação, que hoje está cheia de eventos especiais comemorativos da passagem do 10º aniversário do Brasil 247. Um abraço e até a próxima semana com mais um programa A Semana no Mundo.